Fala galera, beleza? Então, dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre o módulo 22, urbanização, conceitos e fenômenos, tá? Então, basicamente, esse módulo vai apresentar os principais conceitos que envolvem a questão urbana no Brasil. Conceitos urbanos importantes. Urbanização. Ocorre quando o crescimento da população urbana é maior do que o crescimento da população rural, tá ok? Então, não se apeguem a, por exemplo, a tamanho da área urbana ou tamanho da área rural, tá? A questão do conceito de urbanização está ligado ao número de pessoas que se encontram na área urbana ou na área rural, tá ok? E aí, fatores de urbanização. Avanço na industrialização, resultando no processo principalmente de êxodo rural. Tá ok? Então, principalmente a partir do advento da Revolução Industrial, onde a gente vai ter a maior parte da cidade se formando no entorno dessa grande indústria, a gente tem um deslocamento maciço de população saindo da área rural e indo para a área urbana, que é exatamente o êxodo rural. E aí, esse processo vai fazer com que você tenha a ocorrência da urbanização, como a gente viu por definição ali em cima. Tá ok? Vamos seguir aqui. Macrocefalia urbana. A urbanização acelerada pode resultar num processo de macrocefalia urbana, que ocorre pela concentração anormal de atividades econômicas e serviços em algumas cidades. Tá ok? Então é aquela situação. A cidade ela não consegue absorver a totalidade da população que se desloca da área rural para a área urbana. Porém, as pessoas tendem a não retornar para suas áreas de origem quando elas se encontram na cidade, né? Elas procuram ficar o mais próximo desse centro urbano possível. E aí, acontecem situações como a gente está vendo aqui agora. Deixa eu chegar aqui para o lado para vocês, para dividir a tela aqui. Grande número de habitantes com relação a decréscimo da qualidade de vida, né? E aí você tem cada vez mais nesses centros urbanos locais, como a gente vê à direita, condomínios fechados, onde a gente tem uma infraestrutura e a qualidade nos serviços ofertados pela essa área urbana, em detrimento dessa outra área aqui, que ainda na cidade, porém a gente vê falta de saneamento básico, as ruas não são asfaltadas, falta de estrutura, porque exatamente a cidade ela não tem como atender essa grande quantidade de pessoas que se encontram hoje na cidade, tá? Falta de planejamento urbano, né? Levando o que a gente chama de macrocefalia urbana. Beleza? Vamos seguir aqui. Megas cidades, tá? Por definição, galera, conceitualmente falando, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, por exemplo, olha essa tabela. Paris, na França, né? A tabela está um pouco desatualizada. Na apostila de vocês está os números mais atualizados, tá? Então, aqui é uma referência, conceitualmente, já está valendo para a gente. Todas as cidades daqui, partindo de Paris para cima, né, são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. E é isso que importa para a gente determinar o conceito de megacidades. Tá ok? Vamos seguir. Metropolização, essencialmente concentrada, polo de desenvolvimento e atração populacional, tá? Metropolização no Brasil. Então, o que seria, por definição, região metropolitana? São aglomerações urbanas compostas por uma cidade principal e cidades adjacentes que perderam seus limites físicos através do processo de conurbação, tá? E aí eu já posso adiantar o que seria conurbação. Seria a junção, né, da mancha urbana de duas ou mais cidades, fazendo com que exatamente você não saiba onde uma começa, né, onde a outra termina. Porque a gente vai ver, quando a gente trazer a imagem de região conurbada, que geralmente a gente tem como característica de qualquer município, né, ou da maioria dos municípios no seu processo de desenvolvimento, a área urbana bem no centro desse município, né? Onde a urbanização, quando ela começa a se desenvolver, ou a região urbana, quando ela começa a crescer, ela vai ocupando a área do interior, ou seja, a área rural. E aí, quando duas cidades vizinhas têm o seu crescimento horizontal, né? Que é o crescimento urbano, de forma a mancha urbana dessas duas cidades se juntar, a gente tem um processo de conurbação. Consequentemente, criação de metrópoles, tá?
Como exemplo, a gente tem aqui próximo a gente a metrópole do Rio de Janeiro. E aí a região metropolitana, que são as cidades que se encontram, né, que são atraídas para esse centro, a gente tem cidades, por exemplo, de Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo, só para, né, ficar nas principais, tá ok? E aí nós também temos a questão das regiões integradas de desenvolvimento, as RIDs, tá? E aí, como características das RIDs, né, são regiões metropolitanas que se encontram em estados diferentes, né? E a gente tem, por exemplo, Rio de Janeiro, cidades, né, que se encontram em estados diferentes. Aí temos como exemplo aí Petrolina e Juazeiro, Teresina e Timon, tá? Entre outros. Vamos seguir aqui. Entendendo o conceito de conurbação, tá? E aí temos um processozinho que eu já falei para vocês, que a cidade ela pode vir a se tornar conurbada, né, formando metrópoles, que por consequência vai formar regiões metropolitanas, e no próximo slide a gente vai ver essa questão das megalópolis, tá? Mas aí do lado a gente tem claramente, principalmente na situação 2, tá? Na situação 1 não fica tão claro assim, mas na situação 2 é aquilo que eu falei para vocês. A gente tem o limite municipal, olha a legenda aí do lado, o limite municipal, a área urbana, geralmente no centro, e aí com o aumento dessa população urbana, devido principalmente ao processo de êxodo rural, que é deslocamento de população do campo para a cidade, essa área urbana ela tende a crescer, fazendo com que você tenha a conurbação. E aí, nesse caso aí, no momento 2, a gente vê claramente que a mancha urbana ela se junta, fazendo com que você tenha o processo de conurbação entre duas ou mais cidades, tá ok? E aí, como eu falei, megalópole. O que seria megalópole? É a junção de duas ou mais metrópoles, tá ok? Então, para ser megalópole, teria que ser a junção de duas ou mais metrópoles. Lembrando, cidades, quando elas têm um crescimento urbano intensificado e elas se juntam, vai formar simplesmente uma conurbação. São cidades conurbadas. Para ser megalópole, necessariamente tem que ser regiões metropolitanas se juntando. Lembrando que uma metrópole, né, ou uma região metropolitana, tem mais do que uma cidade, correto? E aí você tem aí, quando você tem a junção de uma ou mais metrópoles, a gente tem o fenômeno das megalópolis. E aí nesse mapa temos as principais megalópolis nos Estados Unidos, megalópole brasileira, que alguns autores dizem que já existe, outros dizem que existe um processo ainda entre Rio de Janeiro e São Paulo, e uma das principais megalópolis também que fica no Japão, tá? Que liga Tóquio a Osaka. Cidades globais, tá ok? O que seriam cidades globais? Diferenciam-se das demais metrópoles porque estabelecem a conexão do território do país com finanças e a economia mundial, por meio de complexas redes de transporte, de telecomunicações que para elas convergem, tá? E aí a gente tem no Brasil, uma das principais cidades globais, São Paulo, né? E nesse caso também a gente pode colocar o Rio de Janeiro, principalmente nos últimos anos. Rio de Janeiro foi palco de Copa do Mundo, de Olimpíada. Então, turisticamente falando, o Rio de Janeiro tem uma importância global, tá? E aí eu trago para vocês também um quadro aí que mostra a hierarquia, né, das cidades globais, que podem ser classificadas como alfa, beta e gama. E aí nós temos alguns subníveis e o número de cidades por subnível, tá? E aí novamente eu devo frisar, esse dado também está um pouco desatualizado, e aí sempre tentem estar dando uma passadinha, uma folheada pela apostila de vocês para estar fazendo uma comparação, tá? Porque em urbanização tudo é muito dinâmico, então as cidades elas podem ganhar status ou perder status devido a essa dinâmica intensa, né? Por exemplo, aqui a gente já tem os nomes de algumas cidades globais, alfa, beta e gama, tá? E aí, por exemplo, como principais cidades globais, a gente tem Londres, Nova York, Paris, Tóquio, tá? E se vocês pausarem aí e procurarem, vocês vão ver que dentro das cidades globais, dentro dos diferentes níveis, a gente vai achar São Paulo e Rio de Janeiro aí, tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu sair daqui da frente. Tecnopolos, o que seria? Produto da revolução informacional,
ou terceira revolução industrial, que fique bem claro, são centros de inovações tecnológicas, P&D, e de formação de mão de obra de altíssima qualificação, tá? E aí eu trago uma listinha para vocês dos principais tecnopolos do mundo. A gente tem Vale do Silício, ou exemplos, né, de grandes tecnopolos no mundo. Temos Vale do Silício nos Estados Unidos, região de Campinas aqui no Brasil, que seria o, entre aspas, do Vale do Silício brasileiro, regiões em cidades na França, na Alemanha, na Índia e no Japão, né? Tecnopolos nessas regiões também. Deixa eu sair da frente aqui. Involução metropolitana, tá? Principais causas: mão de obra cara, dificuldade nos acessos à matéria-prima, aumento das taxas de impostos, leis ambientais mais rígidas, altos investimentos em segurança, término de contratos de isenção fiscal, encarecimento da produção. Lembrem, tá? Qualquer indústria, quando ela busca uma região para ela se instalar, ela vai buscar exatamente o que? Condições favoráveis de produção para que ela tenha mais lucro, tá? E ela olha essas características aqui, no caso, mão de obra cara. É o contrário, né? A cidade, a indústria vai buscar mão de obra barata. Dificuldade no acesso à matéria-prima. Ela vai buscar uma facilidade no acesso à matéria-prima. E daí por diante, tá? Então, o conceito de involução metropolitana está relacionado exatamente ao esvaziamento da cidade devido a essas características, que é o ponto E aqui do lado, tá ok? Que é a diminuição da região metropolitana, em detrimento principalmente da área no seu entorno, a pequenas e médias cidades. A gente vai ver uma diminuição da região metropolitana em detrimento a regiões próximas, né, a pequenas e médias cidades próximas. Então, isso caracteriza a involução metropolitana, que tem como base essas causas aqui. E isso vai gerar como consequência o processo que a gente conhece como desmetropolização, tá? Que é o processo de desconcentração industrial e urbana, consequentemente, em direção a pequenas e médias cidades do interior ao longo dos eixos rodoviários, principalmente, tá? E aí exatamente a desmetropolização acontece quando você tem a migração dessas indústrias em busca principalmente de condições favoráveis à produção, tá ok? E aí, para não me alongar mais, qualquer coisa vocês deixem comentários aí que a gente se aprofunda um pouquinho nessa questão. Gentrificação. Isso aí é até aqui da frente, tá? Temos aí, né, uma charge de um prédio chutando a casinha. Intervenção urbanística pontual nas áreas centrais das grandes cidades, com o objetivo de modernizar as infraestruturas já obsoletas e refuncionalizar determinadas partes da cidade, atraindo novos moradores e novas atividades. Então, traduzindo, né, o que seria o processo de gentrificação? Quando você tem um investimento ou do Estado ou da iniciativa privada, revitalizando, remodelando uma área que se encontrava em desuso, tá ok? Isso é importante. Não é qualquer área, não é qualquer região. É uma área específica da cidade, principalmente áreas próximas ao centro urbano, que tinha uma função e que com o passar do tempo deixou de ter essa função, sendo deixada de lado. Porém, né, ela quando tem essa retomada desse processo de investimento por parte do Estado ou da iniciativa privada, eu acho que eu até coloquei, né? Esse investimento vai fazer com que a especulação imobiliária comece a agir, fazendo com que você tenha um encarecimento desse solo urbano, tá ok? E aí quando esse solo urbano ele começa a ficar mais caro, os serviços ficam mais caros, faz com que a população mais carente, né, ou que tem menos recursos que se encontram nessa área, elas são meio que convidadas a se retirar. Ela não tem condições de se manter nessa área central da cidade, devido ao aumento do solo urbano, né? A especulação imobiliária agindo nessa área, tá ok? E aí esse processo se caracteriza como de gentrificação. Cidades gêmeas, tá? Por definição, são cidades limitadas por fronteiras políticas internacionais, ou seja, situam-se em países diferentes, mas possuem características econômicas relativamente próximas e com algum grau de integração entre elas, parecido com o RID, né? Mas o RID são
estados diferentes, né? E aqui, no caso, são cidades gêmeas exatamente porque se encontram em países diferentes. E a gente nota claramente o processo de conurbação acontecendo. Sendo que Ponta Porã, no caso aqui, que fica no Brasil, e do outro lado, Pedro Juan Caballero, né, que fica no Paraguai. Se não fosse essa linha aí, a gente nem saberia de fato onde uma cidade começa, onde outra cidade termina. Tá? E essa proximidade, esse desenvolvimento quase que em conjunto entre essas duas cidades de países diferentes vão caracterizar o que a gente chama de cidades gêmeas, tá ok? Favelização, como a gente já viu aí numa apresentação de uma colega nossa aí do terceiro ano, é um local de ocupação para moradia em terrenos de terceiros, sem desenvolvimento da infraestrutura urbana ou qualquer planejamento da ocupação por parte do poder público. As construções são realizadas com materiais de baixo custo e de maneira improvisada, tá? E aí a gente já viu tudo que acaba levando, né, a esse processo de favelização. E aí foi isso, tá, galera? Desculpa ter falado muito rápido, mas eu já tinha gravado outro vídeo, ficou muito grande, eu não estou conseguindo salvar no meu celular. Espero que esse eu consiga salvar, tá ok? E aí só vai faltar uma aula, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação aos conceitos desse vídeo, vocês podem estar comentando que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês aí nos comentários, ou pode perguntar lá na sala de aula, tá ok? E aí foi isso, tá bom? Tamo junto, até a próxima.